Boa tarde a todos, boa noite, bom dia. Não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Fizemos o último estudo sobre a reencarnação, agora nós vamos ver reencarnação na Bíblia. Se prestar muita atenção, com isenção de preconceitos, a seguinte pergunta feita pelos discípulos a Jesus: Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Evangelho de João 9, versículo 2. Veremos que está bem clara a ideia de vida sucessiva, sem a qual a pergunta não teria sentido. Observe que o pecado veio antes do nascimento do cego. Mais ainda, se fosse algo errado, Jesus mesmo, naquele momento, teria feito qualquer observação a respeito com um ensinamento apropriado. Logo, se ele nada disse, é porque a ideia das vidas sucessivas era natural na sua época. Nas Bíblias antigas, inclusive na Vulgata de São Jerônimo, está escrito em Êxodo 20, versículo 5, visto a iniquidade dos pais nos filhos na terceira e na quarta geração. Significa que o espírito faltoso, após 2, 3 ou 4 gerações, está de volta à Terra, reencarnação, para que a justiça divina faça reparar tais faltas, tal como dizendo habitualmente, tudo que aqui se faz, aqui se paga. Só não dizemos quando isso ocorre por falta de conhecimento da maioria de todos nós. E mais uma vez alteraram a Bíblia, onde estava na terceira e na quarta geração, passou a constar até a terceira e quarta geração. Conforme consta em Êxodo 34, 7, na Bíblia anotada, tradução de João Ferreira de Almeida, primeira edição, editora Mundo Cristão, 1994, dos nossos irmãos evangélicos, fica patente, mais uma vez que a Bíblia está recheada de alterações tendenciosas feitas pelos homens em diferentes épocas. Para confirmar a ideia da justiça divina e das alterações feitas, conforme explicadas acima, mostraremos somente algumas, dentre outras passagens bíblicas, enfatizando que cada um paga pelos seus erros praticados, não importa se nesta ou em outras vidas. Deuteronômio 24:16 diz assim: os pais não serão mortos em lugar dos filhos, e nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Jó 8:8 e 9 pergunta às gerações passadas e examina a experiência de seus pais, pois somos de ontem e nada sabemos. Jó 14:14 morrendo um homem tornará a viver, todos os dias da presente vida esperarei que chegue a minha mudança. Jeremias 1:5 antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci. Ezequiel 37:9 vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Observe, dos 4 ventos é o mesmo que dos 4 quadrantes do universo. Não se sabia de onde vinha o espírito, mas já se sabia que havia de ter um espírito para que o corpo tivesse vida. Jeremias 31, 29 e 30 cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. Ezequiel 18:4 a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:20 a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Jó 34:11 pois retribuirá ao homem segundo as suas obras, e faz que a cada um toque segundo o seu caminho. Salmo 28:4
paga-lhe segundo suas obras, segundo a malícia de seus atos. Mateus 16, 13 a 17. Jesus interroga seus discípulos a respeito da opinião do povo e deles mesmos sobre quem achavam que ele era. E a resposta é que alguns diziam que sois João Batista, outros que és Elias, outro ainda que és Jeremias ou algum dos profetas. Fica bem claro, pela resposta, que eles acreditavam plenamente na reencarnação. Se assim não fosse, Jesus teria combatido aquela ideia. Isaías: mas ai do ímpio, do homem mau, porque será tratado segundo suas obras. Isaías 26, 19. Os teus mortos tornarão a viver. É praticamente a mesma ideia vista em Daniel 12, 2, que diz: muitos que dormem por a terra ressurgirão. Numa interpretação harmônica com a ciência, temos a volta dos mortos sobre a terra, caracterizando a reencarnação. Malaquias 4:5. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande dia do Senhor. E Malaquias 3:23 em algumas Bíblias. Mateus 11:14. Se puderes compreender, ele mesmo, João Batista, é o Elias que havia de vir. Mateus 17, 12 e 13. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram, antes lhe fizeram tudo o que disseram, que quiserem. Então compreenderam que era de João Batista que Jesus falava. Observe, é bom que se analise em conjunto e na sequência cronológica os dizeres de Malaquias e de Mateus, para se notar que não há dúvida de que o espírito de João Batista é o mesmo que encarnou como Elias em tempos passados. Os judeus acreditavam tanto na reencarnação que enviaram sacerdotes e levitas para interrogarem e terem certeza se João Batista era mesmo o Elias de vidas passadas. João 1:21. E lhe perguntaram: és tu Elias? Respondeu eles: não. És tu o profeta? Não. É claro que a princípio nenhum de nós sabe quem fomos em vidas passadas. Isso para facilitar o nosso convívio e resgate com aqueles que fizemos sofrer ou que foram nossos algozes, salvo o que a ciência vem demonstrando ultimamente pela terapia de vidas passadas. Veja no Antigo Testamento, em Isaías 43, vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai a vereda do Senhor. E no Novo Testamento, em João 1:23, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Temos aí João Batista respondendo aos levitas e sacerdotes e confirmando a previsão de Isaías muitos anos antes da vinda de Jesus, quando ele ainda vivia como Elias. Como negar estas provas irrefutáveis? Entender, todos entendem, mas toda a terra se converterá ao Senhor e todas as nações adorarão a sua face. Salmo 22, 27. Pense nisso. Não abdique de sua capacidade de raciocinar. A inteligência nos foi dada por Deus para ser usada. Observe que o verbo está no futuro. Se converterá e adorarão. Coisas somente alcançáveis mediante a evolução do Espírito. E para que o Espírito evolua, a ponto de todas as nações virem a adorar a Deus, só por meio da encarnação, isto é possível. Ao dizer todas as nações, está claro que todos os homens que as compõem. Tudo isso prova que o profeta Malaquias previu a volta a outro corpo material do espírito de Elias. Os discípulos e o povão julgaram que Jesus era a reencarnação de Elias, Jeremias ou outros profetas. Jesus deixou bem claro que João Batista era a reencarnação de Elias. Jesus pergunta aos discípulos: quem diz os homens que eu sou? E responderam: um diz que seja João Batista, outro que tu és Elias, Jeremias ou algum profeta. Mateus 16, 13 e 14. Se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. João 3:3. Não te admires que eu te dizer, importa-vos nascer de novo. João 3:7. Tu és mestre em Israel e ignoras essas coisas. João 3:10.
São trechos alusivos ao diálogo de Jesus com Nicodemos, quando este foi se ter com o mestre na calada da noite para saber melhor como se processava o princípio do renascimento, reencarnação, visto que, por ser ele um doutor do Sinédrio, tinha acesso aos outros mistérios contidos na Cabala, dentre eles o da imortalidade da alma, vidas sucessivas, etc. Atenta à diferença de tratamento. João 3,7. Dizer-te no singular e é vós no plural, deixando patente que o renascimento é para todos, não apenas para ele, Nicodemos. Fica claro pelos textos dos evangelhos que a ideia de renascimento era familiar aos hebreus e judeus, dentre outros povos, porém, era tida como um mistério que somente os iniciados tinham conhecimento. Muito bem, pessoal, amados irmãos, vamos parar por aqui. No próximo vídeo, no próximo estudo, nós vamos ver a reencarnação na história. Paz a todos e até a próxima oportunidade. Namastê.